Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Edson, seu professor de História. Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre o renascimento cultural e científico da Europa do século XVI, tá bom? Vamos falar aqui sobre as bases do Renascimento, né? Aqui, como vocês podem ver, nessa imagem nós temos aqui, ó, The Creation of Adam, quer dizer, ou seja, a criação de Adão, né? A pintura que está no teto da Capela Sistina, em Roma, tá bom? Vaticano, pintado aí por Michelangelo, né? Olha só, entre o século é, datado ali entre o século XV, né? Pintura do século XV para o XVI, tá bom? É, fotografia aqui, a fonte, né? De onde foi tirada essa imagem, tá bom? Então essa imagem aqui é uma imagem muito famosa, né, que representa aí a criação de Adão por Deus, né, pela figura divina e a figura humana, tá bom? Ou seja, mostra aqui um diálogo entre o divino e o humano, né, mas centralizando aí a figura do humano, né, dando um enfoque a uma característica muito presente do humanismo, que é o antropocentrismo, que a gente vai falar na sequência, tá bom? Vamos definir aqui é, o que é o Renascimento, né? Olha só. Renascimento, ou Renascença, foi um movimento cultural que marcou os séculos XIV a XVI, perdão, a partir de uma intensa produção artística e científica na Europa. Parece até que eu esqueci o número de séculos, né? Mas não, só gaguejei mesmo. Através desse movimento, buscou-se, no passado clássico, né, nas culturas greco-romanas, uma nova estética artística, desde a arquitetura, a literatura, a escultura, a ciência e filosofia que caracterizasse as transformações ocorridas na Europa com o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, tá bom? O berço do Renascimento ocorreu na Península Itálica, em importantes centros urbanos europeus que controlavam as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Beleza? Importante para a gente entender aí como que essa coisa toda está acontecendo. Nessa cidade também surgiram os mecenas. Né? Mecenas vai ser um importante ator social aí desse momento, tá bom? Que eram em sua maioria burgueses interessados em incentivar a produção artística da época em troca de prestígio. Aqui eu faço algumas ressalvas importantes. Primeiro, que os mecenas não são só burgueses, né? A igreja também vai atuar como mecena. E alguns nobres vão atuar como mecenas também, tá bom? E sobretudo, que o Renascimento ele não é apenas um movimento, né, cultural e artístico, mas sobretudo um movimento intelectual, tá bom? Que vai gerar as bases racionais, antropológicas, para a revolução científica e o humanismo e o iluminismo do século XVIII, tá bom? Então ele vai muito além do caráter artístico-cultural, como a clássica definição que a gente pôs aqui no slide para vocês, tá bom? Principais características: o humanismo, o racionalismo, o individualismo e o classicismo, tá bom? São características muito importantes é, que vão dar ao Renascimento a sua identidade contextual, tá bom? O humanismo ele foi um movimento que valorizou o ser humano, né, e suas habilidades, potencialidades, enfim, desenvolveu uma visão antropocêntrica, uma posição antropocêntrica, ou seja, contrapôs o teocentrismo da Idade Média através do antropocentrismo, né? Ou seja, aquela visão religiosa de mundo, aquela visão que explicava tudo, todo mundo, todos os fenômenos do mundo, toda a existência a partir da vontade divina, agora é substituída por uma explicação antropocêntrica, ou seja, uma preocupação em entender a natureza a partir da visão do próprio homem, a partir da própria natureza, e não de uma explicação divina, tá bom? Antropocentrismo significa o homem no centro da análise, no centro das reflexões, tá bom? O racionalismo, que é a propriedade da razão humana, né, na base desse pensamento. O individualismo, né, artistas renascentistas passaram a assinar suas obras e a se afirmar como criadores. Então,
não só a obra ganha importância, mas sobretudo o artista, a figura do artista ganha esse protagonismo. O classicismo, inspiração na Antiguidade Clássica, que passa a ser um modelo ideal na estética dos gregos romanos. Né? É interessante esse resgate dos valores greco-romanos, porque eles vão se basear no racionalismo que já existia lá atrás, né? Num princípio filosófico, tá bom? Então, todo esse resgate, ele não, por isso que não dá para dizer que é só artístico-cultural, porque vai basear em todo o racionalismo filosófico, que mais tarde vai embasar o racionalismo científico da Revolução Científica do século XVII, tá bom? Vamos mudar a sequência aqui, né? Olha aí, ó. Renascimento é um termo utilizado para identificar um período da história. Mais do que um período, mas um movimento, né? Ou um movimento cultural, artístico, intelectual, né? Que vai ser proeminente aí nesse momento, atravessando o século XV e XVI, principalmente no século XVI, tá bom? Baseado no racionalismo iluminista, no racionalismo humanista do século XV. Características do Renascimento, né? Então nós temos o antropocentrismo, que eu já falei, humanismo, individualismo e racionalismo, que também já foram falados, o naturalismo, que é a valorização da natureza, tá bom? A crítica à Idade Média, ou seja, o desprestígio da Idade Média, mas é importante ressaltar que esse desprestígio da Idade Média ele vai acontecer muito em função da necessidade de valorização da Antiguidade Clássica. E para valorizar a Antiguidade Clássica é preciso deslegitimar a Idade Média. E daí vai vir a alcunha, né, o apelido, o nomezinho depreciativo da Idade Média, chamado de Idade das Trevas. É nesse momento que surge essa alcunha, e é uma alcunha terrível, é uma alcunha que não deve ser usada, porque a Idade Média ela teve muita produção, ela teve muitas guerras, muitos conflitos, mas teve muita produção artística, teve todo um crescimento ali de uma região. Então não dá para chamar de Idade das Trevas unicamente, tá bom? Outra questão importante aqui é a busca da valorização do indivíduo, né? Também já falamos aí quando falamos do individualismo. Início da ciência, ou seja, cria as bases para a ciência, para o racionalismo científico, tá bom? Isso vai ser importante, porque o racionalismo científico vai ser afirmado através da criação do método científico no século seguinte, né, no século XVII. E depois vai ser fortalecido pelo pensamento iluminista do século XVIII, tá bom? Vamos dar sequência aqui, ó. Pioneirismo italiano, né? Foi na Península Itálica que iniciou-se esse movimento, né? Precisamente nessas cidades aqui, Florença, Veneza e por aí vai, tá bom? Por esse motivo, a Itália passa a ser conhecida como o berço do Renascimento, tá? Como o berço do mar Mediterrâneo ali, que vai promover esse início desse movimento renascentista. Vamos ver aqui as bases do Renascimento, né? Um pouquinho mais sobre as bases do Renascimento. O mecenato, o que é o mecenato, né? Esse termo indica o incentivo e o patrocínio de atividades artísticas e culturais, ou seja, alguém que vai estar por trás financiando a produção dessas obras. Mecenas, quem eram, né? Burguesia, em grande medida, mas também príncipes e até papas, ou seja, a nobreza e a igreja também atuava como mecenas, né? Não é à toa que Michelangelo vai pintar a Capela Sistina, né? E isso vai ser a pedido da igreja, né? A igreja vai ser o mecenas dessa obra. Na sequência aqui, vamos ver aqui, né? Vamos pular esse slide aqui rapidinho para pegar aqui a imagem de Michelangelo, olha só. Principais artistas renascentistas. Michelangelo, um deles, né? Que vai pintar o teto da Capela Sistina. E olha aqui, ó. Olha bem aqui no meio, aquela imagem que a gente viu lá no começo, né? Da criação de Adão. Tá bem aqui, né? Michelangelo, aqui ó, um pequeno recorte biográfico. Foi um pintor, escultor, arquiteto e poeta do Renascimento italiano. Um dos maiores representantes das artes plásticas do período, tá? Outro cara importante aqui foi Leonardo da Vinci, né? Foi um dos mais notáveis pintores do Renascimento e possivelmente o seu maior gênio.
Destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. A pergunta aqui é o que Da Vinci não foi, né? Da Vinci era um gênio, de fato, ali, ocupando diversos ambientes do conhecimento humano, né? Ele influenciou tanto na pintura, com técnicas revolucionárias, mas sobretudo no estudo da anatomia, né? Ele com o costume de dissecar corpos no porão para poder estudar a anatomia humana, mas também na engenharia, na matemática, né? Aí a gente tem a imagem do homem vitruviano, para questão da matemática, né? A gente tem aí o protótipo do que de uma embarcação que poderia voar, né? O que viria a ser um helicóptero mais tarde, né? Então, ou seja, uma grande um grande projeto de engenharia também. Então, Da Vinci vai ser um revolucionário, né? Conhecido principalmente como pintor por causa da obra aqui, ó, da Mona Lisa, né? Principalmente da Mona Lisa, ou aquela obra da Santa Ceia, né? Do Jesus Cristo, o profeta Jesus Cristo, e seus apóstolos à mesa da ceia de Páscoa, tá bom? Então aqui, ó, a Mona Lisa, né? Que na verdade chama-se Gioconda, né? La Gioconda, e aí a gente passa a chamar de Mona Lisa. Essa obra foi uma obra encomendada ao Da Vinci, né? Foi uma obra encomendada aí por um mecenas, né? Por um mecenas da nobreza, tá bom? Só para deixar claro pra gente aí. Vamos voltar nesse slide aqui para a gente ver. A gente usa aqui uma frase do filósofo Protágoras, né? Um filósofo sofista grego. O homem é a medida de todas as coisas, ou seja, tudo gira em torno do homem. Essa frase ela denota uma visão antropocêntrica de mundo. Tratava-se, na verdade, de valorizar as pessoas em si, encontrar nelas as qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval. Ou seja, valorizar o humano, né, em contraponto à valorização única e sobreposta, enfim, da Igreja Católica medieval, tá bom? Então, assim, esse pensamento antropocêntrico vai ser bastante marcado por essa frase aqui, por esse filósofo Protágoras, lá da Antiguidade Clássica, e isso aí se torna uma marca desse resgate dos valores greco-romanos clássicos, tá bom? Resumindo então, galera, olha só, as bases do Renascimento, né, vão ter como principais características o antropocentrismo, o humanismo e racionalismo, né? Começando aí na Península Itálica, né? E por quê? Por causa do intercâmbio cultural com o Oriente através das rotas comerciais do mar Mediterrâneo, tá ok? Nessa cidade vão surgir os mecenas, tá bom? Isso é importantíssimo. Importantes patrocinadores da arte renascentista. Eles eram, em sua maioria, burgueses interessados em reconhecimento e prestígio social, mas, como a gente já falou, também nobres e a igreja, a própria igreja, tá bom? Esses mecenas aí, olha só, eles vão estar ligados aqui ao fortalecimento da burguesia, tá bom? Ó, ligação com as mudanças ocorridas na passagem da Idade Média para a Moderna. Desenvolvimento do comércio aconteceu aí no final da Idade Média, né? Crescimento das cidades começou também no final da Idade Média, acompanhando o comércio, e formação e fortalecimento da burguesia, né? Essa burguesia que surge junto com o comércio e a cidade no final da Idade Média, ela vai crescer e vai se fortalecer ainda mais na Idade Moderna, com o advento do Renascimento, tá bom? Outra questão importante aí é a intensa produção artística e científica na Europa, tá bom? Olha aí, ó. Essa intensa produção artística e científica vai trazer a negação da cultura medieval, como a gente já falou, né? Ela nega o teocentrismo medieval e, para isso, ela acaba até prejudicando um histórico medieval, quando chama de Idade das Trevas, tá bom? Mas negar a Idade Média, negar a Idade Média, é um recurso para fortalecer o resgate das culturas greco-romanas, tá bom? Aqui, ó, inspiração nas culturas greco-romanas. E oposição ao teocentrismo e às tradições medievais, né? Agora valorizando, então, o antropocentrismo. Então é isso, galera.
Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Espero que esteja tranquilo. É um conteúdo muito simples, é um conteúdo muito singelo. Mas se você tiver dúvida, pode perguntar, fique à vontade. Eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Esse é o meu papel. Tamo junto, galera. Espero que esteja tranquilo. Vamos estudar, tá bom? Bons estudos, galera. Tamo junto.